Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre a rivalidade mais quente do Brasil, Murilo. Deu pra entender? Você fez uma... Sim, eu entendi. É. Porque Teresina, né, capital do Piauí, é muito quente, quente pra o clima. Então essa rivalidade, sim, sai faísca, se assim podemos dizer. É muito tradicional. A gente tá montando um documentário aí, uma série documental de rivalidades. Boa. Mas a gente decidiu fazer um Fora do Eixo sobre uma rivalidade que é muito charmosa. Começar logo com essa, né? E vamos falar desses dois clubes, o River do Piauí e o Flamengo do Piauí. E se você quiser camisas originais de época, né, de clubes brasileiros, ou também clubes internacionais, seu lugar é na Trox. Essa camisa aqui que eu tô usando, linda, da Umbro, ó, patrocínio da Parmalat. A gente já falou de clubes patrocinados pela Parmalat, né? O Penharol, mais um aqui. Episódio de Juventude. Então, essa camisa tá na Trox, a gente tá gravando na Trox, que é na Rua Augusta 1371 em São Paulo. Mas se você não é de São Paulo... Você pode entrar no Instagram deles. Passa lá no Instagram, você vai ver stories legais. Tá sempre o Vinícius lá postando, mostrando umas camisetas, umas camisas, né? Sim. Que você vai olhar e falar, putz, aquela ali é demais, hein? Acho que deu vontade. Segue os caras que você vai ver tudo isso. Eles mostram a variedade também de tamanhos, né? Tem coisas muito legais. Olha essa camisa aqui da Escócia. Eu posso mexer no cenário? Com licença. Da Escócia e da Umbro. Eu não sei onde você vai encontrar uma coisa tão bem conservada assim. Mas cola na Trox, fala que você conheceu por causa do Peleja, né? E chega lá, se você não achar a sua camiseta na primeira loja, tem na segunda, porque eles têm duas lojas na mesma galeria, cara. É isso. Vamos pra vinheta do episódio. Em 1937, em Teresina, no Piauí, nascia o Mengão. Meio que uma homenagem, né, ao rubro-negro carioca, por causa do seu torcedor ilustre, o senador Raimundo Melo de Areia Leão, e assim foi fundado o Esporte Clube Flamengo, o Flamengo do Piauí. E naquela época o futebol, né, o cenário local ainda estava engatinhando, o futebol em Teresina ainda era muito jovem, né, recente. Então quando surgiu o Flamengo do Piauí, né, até com esse nome, né, com o aporte político de um cara famoso ali, o senador, ganhou uma dimensão muito maior, ganhou uma repercussão maior. Isso ajudou o futebol a ser desenvolvido. No início, né? Chamou atenção, né? Os holofotes ficaram... Pô, Flamengo? Não, peraí, é o Flamengo mesmo? Flamengo é esse, Tanto que 2 anos depois, o clube já tinha seu primeiro título piauiense. Nos anos 40 só dava o Mengão e com uma escalação bem raiz, assim, bem futebol raiz. Olha essa escalação. Morcego, Jonas e Joca, Pedro Nonato, Ferreira e Raimundo ali no meio, Mirko, e aí um ataque com Zé do Urso, cara. Ou meio campista ainda, não sei. Manula e os atacantes Cairara e João Pedro. O João Pedro talvez o cara mais normal, assim, o nome mais básico. Sim. Mas essa hegemonia toda acabou sendo desfeita na década seguinte, porque o clube entrou numa crise administrativa, tendo até que parar suas funções, as suas atribuições em 1959. Foi mais ou menos nessa época, um pouco antes da década de 50, que surgiu o River Atlético Clube. Foi em 1946, um grupo de estudantes de um colégio tradicional de Teresina resolveram criar o próprio clube, mas foi só em 48 que o River conseguiu jogar de verdade. Foi quando os papéis foram aprovados pela Federação do Piauí de Futebol. E aí o River foi pra campo e começou a fazer história. E olha que engraçado, né? Se você já deve ter percebido na thumb ou no título desse episódio, que River e Flamengo fizeram a final da Libertadores em 2019. E são os nomes dos dois principais clubes do Piauí, desse grande clássico. Sim, foi uma homenagem ao clube argentino. Mas ao contrário do Flamengo, né? O River não pegou River Plate, não pegou o nome principal. Foi só River. River Atlético Clube. E é curioso o símbolo do River, né? O escudo, que lembra muito do São Paulo Futebol Clube, também de outros clubes brasileiros. Logo na sua primeira temporada disputando oficialmente, já foi campeão estadual, então já avisou o Flamengo que, ó... Cheguei, sua hegemonia vai acabar. E parece que o Flamengo ficou abalado com a chegada de um novo grande na cidade. Teve aquela crise financeira administrativa que eu falei, Exatamente, né? E com essa crise, o River acabou ganhando 7 campeonatos consecutivos, de 50 a 56. Não são 6, parece de 50 a 56, mas são 7 porque eu conto de 50 também. Em 1963, o futebol foi finalmente profissionalizado no Piauí. Então antes se jogava meio que de uma forma amadora. Agora os clubes eram reconhecidos pela CBD, né, que é a atual CBF, eram registrados e poderiam participar de competições da CBD, competições nacionais. Então o River, como tinha sido campeão estadual em 62,
tinha o direito de disputar a Copa do Brasil de 63. E disputou, caiu na segunda fase pro Paysandu, que tinha um ótimo time. Nesse mesmo ano, em 1963, do lado do Flamengo, do lado rubro-negro, surgiu uma novidade, um novo presidente, que ajudou o clube a primeira coisa que ele tinha que fazer, quebrar essa hegemonia. A primeira função, Primeira função que tinha que ser feita. Quebrar a hegemonia do River. Ganhou já o estadual em cima do River por 2-0. E isso deu chance para ele participar da Taça Brasil do ano seguinte, 64. Eu tinha falado que era Copa do Brasil, né? Naquela época ainda era Taça escrita Brasil, como né? Taça Brasil. Só me corrigindo aí, contra o Paysandu, o River jogou a Taça Brasil. É interessante como no Rivengo, como é chamado o clássico, né? Um clube vai puxando o outro. Historicamente foi assim. Então, o River tinha uma hegemonia, o Flamengo se motivava pra quebrar e crescia. Ia Sim. disputar torneios nacionais. O River também começou assim, motivado a quebrar a sequência do Flamengo. Um foi puxando o outro pro cenário nacional, né? Em rivalidades, né, que é um assunto, né, o assunto Gente apaixonada. principal, sempre tem isso, né, de uma coisa puxar a outra. Quem já não pensou hoje em dia, tipo, o que seria do Messi se não fosse Cristiano Ronaldo? Entendeu? Será que seria esse jogador zaço que é, o que foi na sua carreira O inteira? seu oposto sempre vai te puxando, Sempre né? vai O te seu puxar rival. pra cima. Mas 64, a trajetória do Mengão, do Piauí, na Taça Brasil não foi muito longa, ele já caiu na primeira fase. E naquela época a CBD, ela queria incluir todos os estados na Taça Brasil, ela queria que tivesse a participação de todos os estados para comemorar o futebol no Brasil inteiro. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Ainda mais com a extinção da Taça Brasil, com a chegada da Copa do Brasil, isso foi alterando o modo de jogar essa competição. Essas decisões, né, tanto da CBD e dos militares no governo daquela época, acabavam fazendo com que o futebol mudasse muito, né, tivesse muitas coisas novas de uma hora para outra. Os militares, eles tinham essa intenção de fazer com que o futebol, fazer com que o futebol, essa paixão brasileira, fosse utilizada como uma forma de Patriotismo, né? Nacionalizar o futebol. Isso. Então, por um lado tinha na Copa de 70 o ame ou deixo, né? E usava-se a seleção brasileira como uma ferramenta política, né? Pro povo entender que tá tudo bem. Isso foi historicamente feito em vários governos, em vários países. Em vários países, Por outro, tinha esse de, vamos colocar quem não tá no mapa, se sentir que tá ali também. Vamos botar o futebol, vamos fazer times que de repente nem eram pra participar. Participar também para que o futebol chegue até lá, E assim, essa é uma parte bonita, mas também tem a parte política, né? Lógico, por que eles faziam isso? Qual a intenção? Tem coisas por baixo, vamos enaltecer esse estado, vamos esse daqui e tal. Tem esse jogo político. Servia como um palanque. Que hoje, quer comparar com hoje o que acontece? As sedes das Copas do Mundo da FIFA, né? Como elas são escolhidas? Por que o Catar? Por que uma na América do Sul? Por que outra na Europa? Agora vamos pra África. É pra deixar todo mundo feliz politicamente. Tempo depois, no começo dos anos 2000, já com o futebol um pouco mais organizado, né, mais moderno, vamos dizer assim, né, ficaram marcadas 2 campanhas na história dos clubes. Em 2000, o River participou da Série B do Brasileirão, que naquela época ele era chamado de Copa João Avelange, e em 2001, o Flamengo disputou a Copa do Brasil, chegou nas oitavas de final contra o Corinthians. Mas foi a melhor campanha de um clube piauiense na Copa do Brasil. Nos últimos anos, tanto o River quanto o Flamengo, né, não estão nos seus melhores dias, né, disputando as divisões aí mais inferiores e tal, mas vez em quando, né, surpreendem, como em 2020 que o River conseguiu eliminar o Bahia na Copa do Brasil. Uma coisa incrível, né? Vamos saber então pra onde que ele vai. Até esse momento, né, que a gente gravou esse episódio, eliminou o Bahia. Vamos ver, de repente ele foi campeão. Estamos torcendo, E aí o Pelé já só falou que eliminou o Bahia, né? Se ele for campeão, tem que divulgar esse vídeo pra todo mundo, hein? Não, e se não for campeão também, porque eliminar o Bahia em 2020 com o elenco do River, do jeito que com a diferença de grana que os dois elencos têm, né, que os dois clubes têm, é um feito absurdo pro River. Tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado principalmente essa rivalidade do Rivengo, né? Então, se você gostou desse episódio, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, isso é importante. A gente precisa de mais inscritos pra fazer mais vídeos, pra fazer mais rivalidades. Você gostou dessa rivalidade? Qual outra rivalidade você quer que tenha aqui no Fora do Eixo? Sim, e conte aí nos comentários, torcedor do River, torcedor do Flamengo, qual é o clássico mais marcante pra você? Boa, né? qual foi o jogo que teve, né? O jogo mais marcante do Rivengo. Foi o Rivengo histórico pra você, que você se emocionou, que você deu risada. A gente quer saber. Quem sabe no futuro a gente conte um pouquinho mais de detalhe, né? Dessas partidas memoráveis dos dois. Falou. Falou, galera. Um abraço.